Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos falar sobre a ganância. E a ganância nós sabemos muito bem que é algo muito comum nas pessoas. A gente percebe ela principalmente quando as pessoas começam a acumular riquezas. O acúmulo de riquezas mostra que as pessoas têm preocupações e essas preocupações têm seus direcionamentos. Algumas pessoas acumulam riquezas, às vezes para poder ajudar a família. Às vezes quer ter um certo recurso para poder levar os seus entes queridos, os seus amigos, as pessoas que elas gostam a tratamentos de hospitais, a pagarem velórios, a ajudarem nessas situações às vezes emergenciais. E isso a gente nem pode considerar como ganância. Isso é sabedoria, é saber cuidar do próximo, saber que o outro precisa de ajuda em certos momentos emergenciais na nossa vida. Agora, o problema todo está no acúmulo de riqueza para poder ter poder, para você dizer que tem mais do que outra pessoa, para você ter status em uma sociedade e mostrar que é uma pessoa de grandes posses. Aí sim está o pecado, aí está a ganância. E como sabemos muito bem, as pessoas gananciosas, quanto mais elas têm, mais elas querem. Mais riquezas querem assumir para suas vidas. E o problema maior disso tudo é que essas pessoas, além de quererem mais, pagam muito pouco às pessoas que prestam serviço para elas e são gananciosas em quererem adquirir as coisas de forma ilícita, de forma incorreta. Acabam roubando, acabam se tornando ladrões nessa vida, para poderem ter mais poder, mais dinheiro e assim acabam fugindo de toda proposta de amor que Deus as convida a viver. Aquele que devemos considerar, aquele que tem riquezas, há situações às vezes quase raras que há a participação de Cristo na vida dessas pessoas. São situações raras. Um exemplo é pessoas que têm muito dinheiro e decidem ajudar ao próximo. Assim, oferecem emprego, pagam bons salários, são justos com seus salários, ajudam as pessoas carentes e assim por diante. Há pessoas que fazem isso, pessoas que entregam a sua vida ao amor de Deus. Apesar de terem grandes posses e terem grandes riquezas, direcionam os seus recursos exatamente para a prática do amor de Deus. Mas nós também sabemos que a maioria, infelizmente a maioria, tem riquezas e posses para mostrar status às pessoas. Querem mostrar que têm poder, que são inabaláveis, que não podem ser atingidos, que são protegidos exatamente pelo dinheiro que têm. Só que Cristo vem nos mostrar que quando a morte vem nos atingir, não há dinheiro nenhum nesse mundo que pode nos dar a vida, nos ressuscitar e nos salvar. A única pessoa que pode nos dar a vida é exatamente o conhecimento da palavra de Cristo, que nos mostra que Deus Pai Todo-Poderoso é que nos dá essa oportunidade através do reino dos céus. Se queremos atingir o reino dos céus, temos que obedecer os seus mandamentos. Então, a maior riqueza que pode existir na vida de um homem é a obediência aos mandamentos de Deus. É a fé em Deus Pai. Esses são os maiores tesouros na vida de um homem. Porque a morte não pode tirar dele a salvação, não pode tirar dele o reino dos céus. Mas para aquele que tem dinheiro, tem a soberba, a ganância, infelizmente não poderá ser salvo. Digo infelizmente porque, como cristão, todos nós temos que querer, de todo o nosso coração, respeitar o segundo mandamento, que é o amor ao próximo. Nós temos que desejar que as pessoas busquem a sua salvação. Temos que desejar que elas encontrem o caminho correto, o caminho da luz de Deus.
O que nós podemos fazer é instruir, dizer com amor, com palavras de sabedoria, o caminho correto a essas pessoas. É claro que elas são livres para escolherem seus caminhos. Se não querem trilhar os caminhos de Deus, temos que respeitar. Ainda que sejam uma pessoa querida da nossa família, que esteja no nosso meio, temos que respeitar. Ainda que seja um filho, temos que respeitar. Porque é assim que Deus faz com cada um de nós. Respeita as nossas escolhas e por isso Deus é amor. Mas temos que compreender que ninguém que serve a ganância, que vive as ganâncias da vida, receberá o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Raríssimas situações que ricos conseguirão alcançar a aproximação do reino dos céus. Nós temos exemplos para não deixar fugir disso. Salomão e Davi, que foram governantes, um pai e um filho. O rei Davi, que era o pai de Salomão. Homens que serviram a Deus, entregaram suas vidas a Deus e receberam a sua salvação. Nós temos a mesma oportunidade desde que queiramos servir a Deus da mesma forma, mesmo com todas as riquezas, mas compreendendo que, acima de tudo, o que irá nos salvar é a obediência aos mandamentos de Deus e ao amor de Deus. Não a obediência ao dinheiro, acreditar que o dinheiro está acima das coisas espirituais. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Dorici Nascimento, que nos mandou: hoje, primeiro dia da semana, certo que o dia do Senhor é o sábado. Missionário, mais uma vez agradeço pelas palavras de carinho e incentivação. Muito obrigada, mesmo de coração. Quero também agradecer a Odete Sobral, a Astéria Maria, ao José Antelmo, a Miriam e a todos meus amigos distantes, mas perto de coração. Um abraço para todos e um beijo no coração. Não esquecendo da senhora Maria Martins, um beijo e um forte abraço. E o Senhor tem um abençoado por Deus, os outros também. Bela família, Deus os abençoe sempre, sem fim. Amém. Saúde, amor, paz e bem. Amém? Que assim seja. Amém. José Antelmo, que a cada momento Deus dê a recuperação de seu irmão sem nome. Desculpe, mas é brincadeira. Deus, todos os dias, Deus é amor. Amém. Nós colocamos também aí todas as pessoas que às vezes são anônimas no nosso canal, né? Tem muitas pessoas que escutam o nosso canal e têm as suas necessidades, têm seus pedidos de orações, e que Deus possa olhar pela necessidade de cada um. Sábio o que a Dorici fez, que é sempre pedir pelas pessoas, pedir por aqueles que ela gostam e também por aqueles que ela não tem tanta simpatia. Primeiro porque a gente tem que compreender que nosso coração tem que ter essa conversão em amar também aqueles que nós não amamos, que nós não sentimos uma afetividade por essas pessoas. Jesus nos diz até em uma certa passagem que não é vantagem nenhuma amar quem a gente ama. A vantagem está em amar aqueles que a gente não ama, porque é um desafio que a gente tem que enfrentar para poder alcançar os mandamentos de Deus. Sempre a gente tem que observar que os mandamentos de Deus nos convidam ao amor. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. Então, a gente tem que amar aquelas pessoas que a gente não gosta. E é difícil, a gente tem que assumir isso para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas irão pisar nos nossos calos, às vezes nós estaremos errados e nós ficaremos com raiva do outro porque ele tocou nas nossas feridas. E às vezes nós seremos maltratados fazendo o certo. Ou seja, estamos nos caminhos de Deus, praticando o amor, fazendo o que é certo, e haverão pessoas que nos maltratarão. E nós sentiremos mágoas por essas pessoas. Iremos querer distância, iremos querer nos afastar. E o que nós temos que fazer é exatamente o contrário.
é nos aproximar ainda mais. Se não a aproximação carnal, pelo menos a aproximação através da oração, do Espírito. Peça a Deus que ajude essa pessoa, peça a Deus que ilumine os caminhos dela, que dê a ela sabedoria, que dê a ela uma capacidade melhor de compreender a palavra de Deus, de compreender o que é o amor. Um grande abraço para Doreci Nascimento, que Deus te abençoe, minha querida. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja conosco, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Amém. Agradeço muito, muito a Deus por tudo de bom na minha vida. Sabe as palavras, Márcia Souza? É os mandamentos de Deus, básico isso. Amar a Deus sobre todas as coisas dá um trabalhinho, a gente não pode fugir disso também não. A gente geralmente percebe muito que no Brasil tem muita idolatria. A gente percebe às vezes um time de futebol, que é um excelente exemplo. As pessoas idolatram certos times de futebol, idolatram artistas e esquecem de colocar Deus à frente. Amam mais pessoas do que o Criador. E isso demonstra que falta esse amor a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo, a gente percebe também muito bem que as pessoas não têm amado a Deus, amado ao próximo como a ti mesmo, pela quantidade de crimes que tem acontecido. E não só os crimes de retirar a vida do outro, mas os crimes, às vezes, políticos, os crimes sociais, a pedofilia, a violência contra a mulher e assim por diante. Há tantos crimes hoje a gente vê até o bullying, que é maltratar o seu irmão com palavras, abusar de alguém. Então isso tudo é uma forma de não amar o próximo. Então a gente precisa de praticar o amor ao próximo fugindo desses crimes. Como a gente está vivendo numa sociedade que está repleta deles, a gente percebe que é uma sociedade doente em relação ao pecado. Estão contaminados pelo pecado. Um grande abraço a Márcia Souza e sábias palavras. A Doreci Nascimento nos mandou: Pai, obrigada por mais um dia, por cuidar mais de mim e da minha família tão bem. Entrego meus planos e meu futuro em tuas mãos, que seja feita a tua vontade, hoje, amanhã e sempre. Descendo aqui, ontem eu estava conversando com minha irmã um assunto e eu falei justamente essas palavras para ela: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Essas palavras a gente geralmente utiliza quando a gente começa a ver a falta de amor da pessoa com o próximo. Então, Deus nos convida exatamente a entregar o nosso amor às pessoas, a prática do amor, a prática das coisas do bem. E quando a gente começa a ver que o dinheiro começa a corromper as pessoas, que as pessoas dão muito mais valor às coisas materiais, a gente percebe que elas não estão sabendo lidar com o que dá a Deus e o que dá a César. Então, temos que separar essas duas questões. Temos aí o vulgo coisas do mundo, né, que as pessoas dizem muito. A gente tem que separar as coisas do mundo com as coisas espirituais. Nós temos que viver as coisas do mundo, mas temos que viver com sabedoria dentro dos planos espirituais. Então, as coisas do mundo estão aí, disponíveis para a gente usar, disponíveis para a gente usufruir, mas que possamos usufruir com sabedoria. Como a nossa liturgia de hoje mesmo diz, nós podemos ter riqueza sim, podemos ter muito dinheiro, ter rios e mares de dinheiro, mas o problema não é ter o dinheiro, o problema é como você encara essa fortuna na sua vida. A forma como você encara a fortuna é que te dará salvação ou não. Não tem nada a ver com os bens materiais, mas sim com o seu coração e com o seu comportamento. O rei Davi tinha grandes riquezas, grandes fortunas, mas a preocupação dele era em cuidar do povo. E por isso nos mostra que não tem nada a ver com o dinheiro, mas sim com a forma como você lidar com aquele dinheiro. E assim por diante, com todas as coisas que a gente tem. Bebida alcoólica, não é proibido você beber bebida alcoólica,
mas sim os excessos que é proibido. É a forma como você lidar com a bebida alcoólica. Se você sabe que, vou dar um exemplo aqui de uma bebida alcoólica, se você bebe uma lata de cerveja e não fica alcoolizado, tudo bem, você pode beber uma lata de cerveja, mas se você bebe duas e começa a ficar tonto, já é momento de parar, não é momento de continuar. Você tem que saber os seus limites. E acima de tudo, reconhecer que o mundo tem as leis de César, que você tem que obedecer. Beber uma lata de cerveja, não pode dirigir seu veículo. Há leis que proíbam você de dirigir. As leis não te proíbem de beber, mas te proíbem de dirigir caso beba uma lata de cerveja. Tolerância zero, não beba. Então, é isso que a gente tem que compreender. Os nossos limites. Não que nós não possamos usufruir das coisas que tem no mundo, mas temos que usufruir com sabedoria. A sabedoria que é a chave fundamental para isso. E a sabedoria está em praticar o amor. Pratique os mandamentos de Deus, seja obediente às regras que Deus te convida a viver e está tudo certo. Pode fazer de tudo nesse mundo, desde que não corrompa ou não obstrua os mandamentos de Deus. Um grande abraço a Doreci e sábias palavras, Doreci. A Luzanira Maria nos mandou que Deus nos dê a graça de sabermos discernir o que é de Deus e o que é do mundo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Um abençoado domingo a todos nós. Amém. Exatamente, Luzanira, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos direciona, mas para isso requer da gente uma aproximação, uma comunhão com Deus. Se a gente tem essa comunhão com Deus, fica tudo mais fácil para a gente enxergar aonde está o pecado. Um grande abraço, Luzanira. A Odete Sobral nos mandou, bom dia missionário e irmãos do canal. A paz esteja com todos nós, gratidão pela reflexão de hoje, forte abraço a todos, abençoado domingo do Senhor a todos, amém. Um grande abraço a Odete Sobral, que Deus te abençoe e deixe também um meu grande abraço a você. A Maria Aparecida nos mandou bom dia, um grande bom dia Maria Aparecida. A minha mãe, a Miriam Martins, mandou Deus que abençoe e lhe dê muita saúde, paz e amor. Muito obrigado, minha mãe. A senhora também. Que a senhora tenha muita paz, amor, saúde e possa ter todos os bens que Deus puder oferecer à senhora. A senhora, eu conheço, eu convivi com a senhora grande parte da minha vida e sei que a senhora tem um coração enorme. A senhora é uma pessoa muito especial, merece todas as graças de Deus. E meu pai também, uma pessoa muito especial, gosto muito dele, que Deus derrame todas as graças na vida dele também. E de todos meus irmãos, aproveitar a oportunidade e pedir a Deus que derrame todas as graças em todos os meus irmãos, que são excelentes pessoas, cada um deles com a sua particularidade, mas cada um deles honesto, trabalhador, que busca a servir as coisas de Deus. Todos também têm seus caminhos dentro da igreja ali, alguns servem dentro da área da música, outros servem na área da entrega comunitária, né? Que tem uma irmã minha que serve a uma comunidade em Belo Horizonte. Então, todos estão mais ou menos ali envolvidos dentro da área da igreja, buscando evangelizar a palavra de Deus. A Milena Aparecida nos mandou amém, um grande amém para Milena Aparecida. A Luzanira nos mandou muito boa reflexão de hoje, que Deus nos dê a graça de não cairmos em tentação de blasfemar contra o Espírito Santo. Obrigado, missionário, por esclarecer nossas dúvidas. Deus te ilumine sempre. Amém. Então, eu que agradeço aqui a participação de vocês para poder conhecer um pouco da palavra de Deus, para esclarecer algumas dúvidas que muitos de nós temos e às vezes não compreendemos como nos comportar diante de certas situações. Então, um grande abraço para a Luzanira Maria, que Deus te abençoe. A Astéria Maria nos mandou, olá, bom dia, missionário Wagner, que Deus abençoe sempre. Deus é amor, verdade e vida. Bela reflexão, amor, bela reflexão. Amém, amém. Eu, José Antelmo, esposa da Astéria Maria, mais uma maravilha de reflexão. Bom dia para todos do canal, que Deus abençoe sempre a todos nós. Exatamente. Deus
pelos mandamentos a gente sabe que Deus é amor, simples assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, mostra-nos que Deus é amor, que Ele nos convida ao amor, que Ele quer que nós trilhamos o caminho do amor. É muito fácil, as pessoas estão tendo dificuldade de compreender isso, às vezes complicam demais, querem colocar muita firula ali, querem viver a teoria e não a prática. Então, é muito mais bonito quando você pratica do que quando você fala. Um bom exemplo que eu vou dar aqui é meu pai. Meu pai é um homem muito sério, muito centrado com as coisas, então a gente não vê muito aquela expressão de amor na vida dele. Ele não é de ficar abraçando, de ficar dando beijo, é muito sério, mais fechado ao carinho fraterno. Mas para quem convive com ele, sabe que ele é uma bênção de pessoa. Ele quer ajudar a todos, entrega sua vida para dar o melhor para as pessoas, mesmo na sua seriedade. É mais bonita as ações que ele faz do que às vezes ele ficar fingindo, dando abraços nas pessoas, dando beijinhos nas pessoas, se não é o jeito dele, não é da criação dele. E a gente sabe que as criações às vezes interferem muito no nosso comportamento. Às vezes nascemos numa família que é muito séria, que é muito fechada, então os filhos acabam também crescendo de certa forma um pouco fechados. E às vezes não entregam tanto carinho como outras pessoas entregam, que às vezes nascem em uma família que é muito carinhosa. Então não tem nada a ver às vezes com o comportamento, mas sim com o coração. O coração das pessoas às vezes mostra muito mais amor do que às vezes o que os nossos olhos veem. Então quando a gente convive e começa a estar próximo dessas pessoas, que a gente percebe que às vezes pessoas que a gente julgava ser ruins são melhores do que muitas pessoas que às vezes estão com a Bíblia debaixo do braço, gritando aos quatro ventos que amam a Deus sobre todas as coisas. E às vezes não amam nada, só um fingimento, uma forma às vezes de enganar as pessoas para poder ter algum benefício com isso. No mais, essas foram as reflexões da nossa palavra de hoje, da nossa liturgia, os comentários do nosso vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.